Instrução Técnica de Recursos Humanos número 286, 05 de dezembro de 2022. Dispõe sobre contagem de tempo de serviço dos militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Capítulo I. Das disposições gerais. Art. 1º. A presente Instrução Técnica de Recursos Humanos tem a finalidade de padronizar os procedimentos de averbação de tempo de serviço e de contagem de tempo de serviço dos militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para fins de e transferência para inatividade ou instituição da pensão. Segunda, concessão de quinquênio administrativo. Terceira, concessão de adicional trintenário somente àqueles servidores beneficiados pela Lei Delegada número 43 de 0. Quarta, concessão de férias-prêmio. V. Concessão de abono permanência. Sexta, concessão de certidões. Sétima, concessão de medalha do mérito militar. Oitava, promoção por tempo de serviço. Nona, promoção trintenária. Art. 2º, para efeito de aplicação desta ITRH, serão adotadas as abreviaturas e siglas constantes no Manual de Bombeiro Militar, abreviaturas e siglas aprovado pela Resolução nº 1020/2021 e demais, conforme abaixo. IAU, Atestado de Origem. Segunda, BGBM, Boletim Geral do Corpo de Bombeiro Militar. Terceira, CBMMG, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Quarta, CPM, Código Penal Militar. V-DUEM, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Sexta, DRH, Diretoria de Recursos Humanos. Sétima, EMEN, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Oitava, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Nona, ITRH, Instrução Técnica de Recursos Humanos. X, JCS, Junta Central de Saúde. XJRS, Junta Regional de Saúde. 12, QoS, Quadro de Oficiais da Saúde. 13, SEI, Sistema Eletrônico de Informações. 14, SIG, Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas. Capítulo 2º das definições. Art. 3º. A apuração do tempo de efetivo serviço do bombeiro militar, compreende-se o espaço de tempo contado dia a dia, entre a data da inclusão e a data da contagem, deduzindo-se os tempos não computáveis previsto no artigo 8º desta ITRH e somando-se o tempo de serviço em campanha computado em dobro. Art. 4º. Na apuração dos anos de serviço do bombeiro militar, compreende-se tempo de efetivo serviço conforme artigo 3º somando-se e tempo de curso universitário para oficial do QoS. Segunda, tempo de serviço averbado, público federal, estadual e municipal ou atividade pública ou privada vinculada ao INSS. Terceira, férias anuais não gozadas contadas em dobro. Quarta, férias-prêmio não gozadas nem convertidas em espécie contadas em dobro. V. Arredondamento até 182 dias quando necessário, considerando o número de dias compreendido de 01 a 182 dias. Parágrafo único. As férias anuais e prêmios serão computados em dobro a pedido do interessado, para fins de inatividade e incorporação de gratificações. Art. 5º. Na apuração do tempo de exercício de atividade de natureza militar, compreende-se o espaço de tempo contado dia a dia, entre a data de inclusão e a data da contagem, acrescido dos tempos, e os períodos de férias anuais e prêmio não gozadas e nem convertidas em espécie, contadas de forma simples. Segunda, tempo de serviço em campanha computado em dobro. Terceira, da averbação decorrente de exercício de cargo militar em outra instituição militar, deduzindo-se na apuração os períodos não computáveis. Quarta, tempo de curso universitário para oficial do QoS. Parágrafo único. Para o fim exclusivo de cálculo dos pedágios e seus efeitos, previstos nas regras de transição da Lei Complementar Estadual nº 168 de 2022, para os militares incluídos no CBMMG até 17 de dezembro de 2019, serão computados os tempos de serviço, contribuição decorrentes de vínculos de serviços prestados, até a data de 31 de dezembro de 2021, a outras instituições públicas ou privadas, ainda que averbados em data posterior a 1º de janeiro de 2022, observadas as vedações previstas nos incisos do caput. Art. 6º. O tempo correspondente a curso universitário é o acréscimo dos anos de duração do curso universitário do oficial do QoS, contado a pedido, sendo que para cada 5 anos de efetivo serviço prestado ao CBMMG, será acrescido 1 ano de tempo acadêmico, até que esse acréscimo perfaça o total de anos de duração do curso universitário.
Parágrafo único. Para o fim exclusivo de cálculo dos pedágios e seus efeitos, previstos nas regras de transição da Lei Complementar Estadual nº 168 de 2022, para os militares incluídos no CBMMG até 17 de dezembro de 2019, serão contabilizados os tempos correspondentes a curso universitário computados até a data de 31 de dezembro de 2021. Art. 7º. O tempo precário é o tempo prestado por militar ao CBMMG com sua inclusão através de determinação judicial, sendo aplicado. E a data a ser considerada como data de inclusão, para fins de contagem de tempo, é sempre a data da última inclusão registrada no SIG. Segunda, estando o impetrante amparado apenas por liminar judicial, ou em caso de decisão desfavorável no processo judicial, o tempo precário será computado apenas para fins de inatividade, aposentadoria. Terceira, o tempo precário poderá ser computado como efetivo serviço, somente após trânsito em julgado favorável ao militar. Primeiro, o interessado deverá acionar a administração para que sejam realizados os acertos devidos, tais como data de inclusão, data de concessão de quinquênios administrativos, data de aquisição de ADE, averbação de tempo como efetivo serviço, se for o caso, entre outros. Segundo, o militar que tenha ingressado no CBMMG, através de liminar judicial, para posse de novo cargo na corporação, deverá solicitar desvinculação do cargo anteriormente ocupado. Art. 8º são considerados tempos não computáveis. E licença para tratamento da própria saúde que excede a 90 dias no decurso de 12 meses, quando não amparado em atestado de origem. Segunda, licença para tratar de interesse particular, ou por motivo de doença em pessoa de família. Terceira, ausência e deserção. Quarta, prisão disciplinar sem fazer serviço. V. Pena privativa de liberdade por sentença transitada em julgado, caso em que não se computa, também o tempo de prisão preventiva. Eletivo. Sexta, período de agregação para candidatura a cargo público. Sétima, o tempo de curso universitário para oficial do QOSC. O interessado era servidor do CBMMG, a época de realização do curso ou se realizou o curso concomitantemente com o exercício de cargo, emprego ou função pública ou privada, e tem averbado o respectivo tempo para qualquer fim. Oitava, data da transgressão disciplinar por falta ao serviço após enquadramento e devido processo legal. Nona, dias de aplicação da sanção disciplinar de suspensão. Parágrafo único. É vedado o cômputo do período superposto ou sobreposto à prestação de serviço ativo no CBMMG ou a outro tempo já averbado anteriormente pelo militar requerente. Art. 9. Para efeito de aplicação desta ITRH, existem duas possibilidades de arredondamento. E quando o número de dias apurado é convertido em anos com 365 dias, ocorrerá o arredondamento previsto no artigo 159, quarto do Emen, a pedido do militar. A dias de 01 até 182 dias não serão computados. B. Excedendo 182 dias será arredondado para 1 ano. Segunda, arredondamento do cálculo do pedágio. A qualquer resultado de dias fracionado será convertido para o próximo número inteiro. Capítulo 3º da contagem. Art. 10. A realização da contagem do tempo de serviço com uso de férias anuais vencidas que não puderem mais ser gozadas deverá observar. E as férias anuais do militar somente serão computadas a pedido do militar. Segunda, o cômputo das últimas férias anuais proporcional ao tempo de serviço levará em consideração o período aquisitivo para concessão das férias. Art. 11. As férias anuais não gozadas e férias-prêmio não gozadas nem convertidas em espécie são consideradas como tempo de efetivo serviço. Quando computadas de forma simples, só podem ser consideradas para fins de contagem de tempo ou vantagem a pedido do militar. Seção I. Da transferência compulsória para a reserva. Art. 12. A transferência compulsória para a reserva do militar incluído no CBMMG após 17 de dezembro de 2019 se dará aos 35 anos de efetivo serviço, a partir da data de inclusão do militar, não computando os acréscimos legais de tempo. Art. 13. A transferência compulsória para a reserva do militar incluído no CBMMG até 17 de dezembro de 2019 se dará mediante o seguinte cálculo. E em 1º de janeiro de 2022, serão apurados os dias faltantes para o militar completar 30 anos de efetivo exercício, não computando os acréscimos legais de tempo, sem realizar a conversão dos dias em anos ou arredondamento. Segunda,
O número de dias faltantes apurado será multiplicado por 17%, 17%. Terceira, a soma dos resultados obtidos em dias determinará a data de transferência compulsória para a inatividade. Seção 2ª. Da transferência voluntária para a reserva. Art. 14. A transferência voluntária para a reserva do militar incluído no CBMMG após 17 de dezembro de 2019 se dará quando o militar solicitar e computar, no mínimo 35 anos de serviço, sendo, no mínimo, 30 anos de exercício de atividade de natureza militar. Art. 15. A transferência voluntária para a reserva do militar incluído no CBMMG até 17 de dezembro de 2019, que não houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021, se dará quando satisfeitos os tempos mínimos e o tempo de serviço faltante para atingir 30 anos. Primeiro em 1º de janeiro de 2022, serão apurados os dias faltantes para o militar completar 30 anos de serviço, computando-se todos os acréscimos de tempo, sem realizar a conversão dos dias em anos ou arredondamento. Segundo, no resultado obtido será acrescido 17%, 17%, sendo feito o arredondamento dos dias fracionados. Segunda, no mínimo 25 anos de exercício de atividade de natureza militar. Primeiro será acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir 30 anos de serviço, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 anos de acréscimo, conforme anexo A. Segundo, para militar que optar pela transferência para inatividade aos 25 anos de efetivo serviço, sem ter completado esse tempo até 31 de dezembro de 2021, serão acrescidos 4 meses para cada ano faltante, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado o acréscimo a 5 anos. Terceiro, será acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir 30 anos de serviço, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 anos de acréscimo, conforme anexo A. Art. 16. A transferência voluntária para a reserva do militar que até 31 de dezembro de 2021 houver completado tempo para transferência voluntária para inatividade com remuneração integral, se dará conforme os critérios de concessão e de cálculo vigentes até então exigidos pela Lei nº 5.301, de 1969, na data do atendimento dos requisitos. Art. 17. O militar solicitará a contagem de tempo para fins de transferência voluntária para a reserva e manifestará sobre os acréscimos legais que deseja computar na apuração, inclusive declarando conhecer as eventuais perdas de direitos decorrentes. Seção 3ª. Da transferência de ofício para a reserva. Art. 18. A transferência para a reserva por motivo de diplomação em cargo eletivo do militar se dará de ofício, computando, se o tempo de serviço no CBMMG, os acréscimos a que faz jus, com base em seus assentamentos e outros acréscimos legais já mencionados da seguinte forma, e se o militar contar menos de 10 anos de efetivo serviço no CBMMG, será transferido para a reserva não remunerada na data da desincompatibilização para concorrer ao pleito eleitoral. Segunda, se o militar contar mais de 10 anos de efetivo serviço no CBMMG, será transferido para a reserva remunerada na data da diplomação e terá seu provento proporcional ao tempo de serviço, quando da transferência para a reserva. Seção 4ª. Da transferência para a reserva não remunerada. Art. 19. A transferência para a reserva não remunerada se dará, e ao militar da ativa que computar 2 anos contínuos ou não de afastamento por aceitar cargo público civil temporário, não eletivo, assim como em autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista. Segunda, ao militar da ativa que aceitar cargo público permanente e estranho à sua carreira. Parágrafo único. Os militares que incorrerem nos casos previstos nas alíneas acima serão reformados, quando indicado por ata, parecer da JCS. Seção V da reforma. Art. 20. A reforma do militar da ativa se realizará, de ofício, pelos motivos e incapacidade física definitiva ou invalidez, através de ata da JCS. Segunda, incapacidade física declarada, através de ata da JCS. Terceira, atingir a idade limite de permanência na ativa com proventos proporcionais. Quarta, o militar estável e interditado judicialmente por mais de 2 anos será reformado com proventos proporcionais. V da praça por incapacidade moral ou profissional, previstos no regulamento disciplinar da corporação, com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. Sexta, do oficial por sentença judicial condenatória de reforma passada em julgado,
com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. 7ª, do oficial por determinação do Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal Especial quando declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, em face de incapacidade moral ou profissional, a reforma do oficial no posto por ele ocupado, com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. Art. 21. Na reforma, computa-se o tempo de serviço no CBMMG e todos os acréscimos a que o militar tiver direito, com base em seus assentamentos, e a pedido outros acréscimos legais já mencionados. Seção 6ª. Das gratificações por tempo de serviço. Art. 22. A concessão de quinquênio é deferida a cada 5 anos de efetivo serviço, conforme SC 59, de 19 de dezembro de 2003. Art. 23. A concessão de adicional trintenário é devida aos militares que completarem 30 anos de serviço, conforme SC 59, de 19 de dezembro de 2003. Art. 24. Para o cálculo de quinquênio e de adicional trintenário, computa-se na apuração do tempo, a pedido do militar, os acréscimos relativos a e tempo de serviço público ou privado para os servidores que tiveram direito adquirido até a data da Emenda Constitucional nº 09, de 13 de julho de 1993. 2ª, férias anuais não gozadas que não puderem mais ser gozadas contadas em dobro. 3ª, férias prêmio não gozadas nem convertidas em espécie contadas em dobro. 4ª, arredondamento quando necessário, tomando-se por referência a data do pedido. Seção 7ª. Das férias prêmio. Art. 25. A concessão de férias prêmio é deferida a cada 5 anos de efetivo serviço, computando-se na apuração desse tempo os acréscimos relativos a e tempo de efetivo serviço público no Estado de Minas Gerais. 2ª, férias anuais e férias prêmio não gozadas de forma simples e a pedido do militar. 3ª, tempo de serviço prestado à União, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha, outros e aos municípios, para os servidores incluídos no CBMMG, até 1 de janeiro de 1996. Seção 8ª. Do abono permanência. Art. 26. A concessão de abono permanência é deferida ao militar que atender às exigências para transferência voluntária para reserva remunerada com remuneração de inatividade integral, conforme e atendimento do artigo 14 desta ITRH para o militar incluído após 17 de dezembro de 2019. 2ª, atendimento do artigo 15 desta ITRH para o militar incluído até 17 de dezembro de 2019, que não houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. 3ª, atendimento do artigo 16 desta ITRH para o militar incluído até 17 de dezembro de 2019, que houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. Art. 27. É assegurado o abono permanência na data de atendimento das exigências para transferência voluntária para reserva remunerada com remuneração de inatividade integral. Parágrafo único. O abono permanência retroagirá até a data do pedido, caso seja computado o arredondamento de 182 dias. Seção 9ª das certidões. Art. 28. A expedição de certidão de tempo de serviço e de tempo de contribuição aos ex-militares e aos ex-servidores civis do CBMMG, para fins de comprovação de direitos junto a órgãos externos compete, exclusivamente à DRH. Art. 29. A certidão, quando se tratar de militar inativo, deverá constar o registro de que o tempo certificado foi utilizado no CBMMG, para fins de transferência para inatividade, taxação de proventos e concessão de vantagens. Seção X das medalhas. Art. 30. Dentre os demais requisitos previstos no Decreto número 43.194, de 14 de fevereiro de 2003, a Medalha do Mérito Militar será concedida ao militar que tenha completado o tempo de efetivo serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e 10 anos para a Medalha de Bronze. 2ª, 20 anos para a Medalha de Prata. 3ª, 28 anos para a Medalha de Ouro. Seção X das promoções. Art. 31. A promoção por tempo de serviço é devida ao soldado de primeira classe que tenha, no mínimo, 8 anos de efetivo serviço e ao cabo que tenha, no mínimo, 8 anos de efetivo serviço na mesma graduação. Art.
32, dentre os demais requisitos previstos nos artigos 204 e 220 da Lei nº 5.301, 69, será concedida a promoção trintenária aos militares que completarem o tempo de serviço para transferência voluntária para a reserva, e atendimento do artigo 15 desta ITRH para o militar incluído após 17 de dezembro de 2019. Segunda, atendimento do artigo 16 desta ITRH para o militar incluído até 17 de dezembro de 2019, que não houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. Terceira, atendimento do artigo 17 desta ITRH para o militar incluído até 17 de dezembro de 2019, que houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. Primeiro, o oficial do último posto, atendidos os requisitos, terá sua remuneração de inatividade acrescida de 10%, 10%. Segundo, para os militares do inciso terceiro poderá ser computado juntamente ao tempo de 20 anos de efetivo serviço, a pedido do militar. B. Tempo de curso universitário para oficial do QoS. C. Os períodos de férias anuais e prêmio não gozadas e nem convertidas em espécie, contadas de forma simples. Capítulo 4. Dos cálculos de proventos. Art. 33. Os proventos do militar transferido para a reserva remunerada e reforma serão calculados conforme e a remuneração básica do posto ou da graduação e vantagens legalmente incorporáveis que perceber na ocasião, desde que cumprido o tempo mínimo de transferência voluntária para a reserva remunerada. Segunda, o percentual da remuneração básica do posto ou da graduação e vantagens legalmente incorporáveis, proporcional ao tempo de serviço, caso não atinja os tempos mínimos definidos no inciso I, calculado como a média das seguintes razões. A dos anos de serviço em relação ao tempo máximo de 35 anos, limitado a 100%, 100%. B. Dos anos de exercício de atividade de natureza militar em relação ao tempo máximo de 30 anos, limitado a 100%, 100%. Art. 34. O cálculo dos proventos proporcionais do militar incluído no CBMMG até 17 de dezembro de 2019, que não houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021, se dará como a média das seguintes razões. E dos anos de serviço em relação ao tempo máximo de 30 anos, acrescido do pedágio de 17%, 17% do tempo faltante, limitado a 100%, 100%. Segunda, dos anos de exercício de atividade de natureza militar em relação a 25 anos, limitado a 100%, 100%. Capítulo 4 das averbações. Art. 35. É direito do militar, para fins de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social, e dos regimes próprios entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Art. 36. Qualquer tempo de serviço a ser averbado no CBMMG, somente será comprovado por certidão original expedida pelo órgão competente, em via única de acordo com norma específica de cada instituição, e o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal. Segunda, o tempo de serviço prestado a entidades públicas ou privadas sob regime geral do INSS quando do pedido de transferência para a inatividade, atendendo-se os requisitos expedidos pelo INSS. Terceira, o tempo de curso universitário para os oficiais do quadro de saúde mediante comprovante de conclusão de curso histórico acadêmico. Primeiro, para os militares incluídos no CBMMG após 13 de julho de 93 somente serão computados para fins de transferência para inatividade ou aposentadoria. Segundo, somente para os servidores incluídos no CBMMG antes de 13 de julho de 93 serão computados para fins de adicionais por tempo de serviço. Art. 37. Os tempos de serviços averbados no CBMMG serão avaliados como tempo de exercício de atividade de natureza militar quando da realização da contagem do tempo, conforme conceituação do artigo 5º desta ITRH. Art. 38. O tempo de serviço prestado anteriormente ao CBMMG será considerado como efetivo serviço, exceto o tempo precário, e será averbado pela DRH, a pedido do militar nos casos de nova readmissão mediante concurso. Art. 39. O tempo de serviço prestado à União e aos municípios, somente será considerado para fins de concessão de férias. Prêmio para os militares incluídos no CBMMG até 01 de janeiro de 1996.
Parágrafo único. O servidor que possui férias, prêmios concedida por outro órgão do Estado de Minas Gerais, poderá verbar o período mediante comprovação, através de certidão de tempo de serviço e declaração do órgão de origem constando a data da publicação, o número do boletim e os períodos e quantitativo de dias de gozo. Art. 40. O cômputo dos tempos mencionados neste capítulo só poderão ser procedidos após a averbação pela DRH. Art. 41. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens ao servidor público em atividade. Capítulo V. Das disposições gerais. Art. 42. O militar poderá afastar-se do exercício de seu cargo ou função, a partir da data do requerimento de transferência para a reserva, observados os procedimentos em vigor. Art. 43. Caso a transferência para a reserva seja indeferida, por motivo de erro na contagem de tempo, realizada pela unidade do interessado, deverá o mesmo ser convocado para o serviço, devendo repor o tempo de afastamento, sob pena de tornar-se passivo de cominações legais pertinentes. Art. 44. Os processos de contagem de tempo de serviço para fins de inatividade serão confeccionados no SEI e enviados à DRH exclusivamente em formato digital, no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar do primeiro dia útil posterior à da data do requerimento de afastamento do militar ou da data de sua exclusão do efetivo da unidade. Parágrafo único. Os processos de reforma por incapacidade física ou por invalidez, por decisão judicial ou reforma disciplinar serão tramitados em SEI sigiloso quando autorizado o uso do sigiloso no CBMMG. Art. 45. Nos casos de falecimento de militares, os processos deverão ser enviados no prazo máximo de 15 dias corridos. Art. 46. A pasta funcional do militar da ativa, em processo de transferência para inatividade por motivo de reserva remunerada e reforma, bem como na transferência para reserva não remunerada e exoneração, será encerrada e permanecerá na unidade apoiadora até a conclusão do processo e publicação do título no DUEM e BGBM, momento que será enviada à DRH. Art. 47. Os processos de contagem de tempo de serviço para fins de inatividade conterão os documentos obrigatórios conforme anexo B, na ordem apresentada. Art. 48. Revogam-se os dispositivos em contrário, em especial a ITRH abril de 2002, ITRH 245, 2013 e ITRH 254, 2014. DRH em Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2022. Ver quadros de cálculo do tempo faltante que os militares deverão cumprir de pedágio.